nosso RF com você nesta segundona, minha senhora. Que delícia começar mais uma semana que será abençoada por Deus, contando com o carinho da sua audiência juntinho com você e também da sua família, viu? Muito obrigada por mais um dia, por compartilhar comigo mais uma tarde. E hoje nós vamos falar de moda aqui no nosso programa e a dica vai para as mulheres com mais de 60 anos. No quadro Top 5, as dicas para o crescimento do cabelo. Tem as principais notícias dos famosos na Hora do Veneno. E hoje começa mais um festival na cozinha do nosso RF com você. E para essa semana, gente, o tema é assados. E para dar o pontapé, então, iniciar uma receita deliciosa, hoje você vai aprender a fazer coxa e sobrecoxa de frango desossada e também recheada, gente. Que delícia! Quer aprender, então? Fique ligadinha hoje no nosso RF com você e durante toda a semana, então, receitas deliciosas de assados, tá? Vamos para essa parte deliciosa, saborosa, que eu amo e você também, que é o quadro Você na Cozinha. E hoje a nossa linda Eli Brandão, seja bem-vinda mais uma vez, meu amor, à nossa cozinha. A receita é por conta dela, meu amor. Ela que é a rainha da cozinha, dos assados e tudo mais. E vamos aprender juntos, então, essa receita deliciosa. Difícil de fazer? Muito fácil. Simples. Prática, barata. Essa e que fácil. a gente gosta, não é, minha senhora? E saborosa. Né? A gente procura sempre, não é? Uma receita com preço acessível, saborosa e praticidade na hora de cozinhar. Porque vamos falar a verdade, né? Às vezes nessa vida corrida, trabalho, crianças na escola e tudo mais, a gente, na maioria das vezes, não tem muito tempo para ficar na cozinha. Então hoje a receita é para você, tá? E eu vi que tem até alecrim. Alecrim, para dar um perfume aqui, um aroma, né? A nossa receita. Tem um cheirinho tão bom, não é? Tem um cheirinho muito Eu adoro bom. quando tem ervas, assim, especiarias nas receitas, porque trazem mesmo um sabor especial, né? Especial, um aroma diferente, né? Fica bem mais perfumado. É muito bom ter. Inovar também na cozinha vale a pena. Vamos então para os ingredientes que você vai precisar? Pode ser? Pode colocar na tela, produção, por favor, a nossa receitinha. Você vai abrir, então, o seu caderninho de receitas, ou se você é mais tecnológica, pode tirar uma foto. Para fazer a coxa e sobrecoxa de frango, que é desossada e também recheada, você vai precisar de 2 unidades de coxa e sobrecoxa desossada, então, 4 fatias de bacon, 2 fatias de presunto, 2 fatias de mussarela, alho, alecrim, suco de meio limão ou então limão em pó, tá? Se você preferir. Sal e pimenta do reino fica a gosto, aquele temperinho caseiro que você gosta de fazer, não é mesmo? Fique à vontade, então. Eli, amor, começamos por onde a nossa receita? Vamos começar temperando aqui a nossa coxa e sobrecoxa desossada. Ela já está higienizada, né? Já lavei, já passei aqui um vinagrezinho. Como que você faz esse processo? Olha, o frango, eu gosto muito de usar o vinagre nele para tirar esse limo. Então eu lavo bem, passo o vinagre, deixo ele ali marinando um pouquinho, descansando. Depois esfrega bem com a mão e lava. Tá. Lava Você bastante. acha que quanto tempo é o suficiente deixar então o franguinho no vinagre? Acho que de 5 a 10 minutos é o suficiente. Já é o suficiente, Isso, tá bom. é o suficiente, tá bom? Então ele aqui já tá pronto. Prontinho. A gente vai temperar aqui, colocar. Esse aqui é o limão em pó, tá? Se você não tiver, eu vou colocar um pouquinho de cada, porque se a dona de casa não tiver, ela pode usar meia bandinha de limão também. É tá fácil achar Fácil, limão em fácil. pó? Muito fácil. Que legal, em casas gente. onde vende ervas, né? Aromáticas, onde vende especiarias, você vai achar. A gente consegue encontrar então com facilidade, Isso. né? E parece até que ele dá uma corzinha a mais ou estou enganada? Dá uma corzinha sim. Ótimo. Para quem gosta, por exemplo, também ali de cúrcuma, vale colocar? Pode colocar açafrão, sim. né? Açafrão. A pimenta caiena, se você não quiser usar a pimenta do reino, você pode estar usando a pimenta caiena também, que ela vai dar uma corzinha, né? E é uma ótima opção também Deixa eu para ir pegar só agregando uma- sabor, se você gosta de um temperinho mais Isso. forte, tá bom?
Isso, vamos dar uma fatiadinha aqui no nosso alho. Vai picando o seu alinho. E ó, se você aí de casa perdeu algum ingrediente, alguma coisa da nossa receita, você pode entrar no nosso site, tá? www.redefamilia.com.br ou então você pode seguir a gente no Insta, @rfcomvocê. No finalzinho, não é, da tarde, aqui você encontra todo o conteúdo do nosso programa. Ou se você quiser assistir novamente, não é mesmo, o nosso programa, você pode acompanhar o nosso canal no YouTube, Rede Família de Televisão. Continuamos picando aqui então o nosso alho, que já foi para a panela. Para panela não, para o bowl, né? Para fazer a questão do tempero. Que eu esqueci de pegar aqui. Ah, sal, gente. O sal também vai a gosto? O sal também vai a gosto, você coloca? Mas tem que tomar um certo cuidado, porque o bacon, o presunto, a mussarela é forte, né? Então tem que ir devagar no sal. São um pouquinho mais salgados, né, esses ingredientes. Para você não exagerar e não é o seu franguinho ficar pesado no sal. Então vai com calma. Então vai com calma. Colocamos então o sal, todos os temperos já estão aí no nosso frango. Lembrando que a Eli colocou o limão. O limão. Azeite não, né? Azeite não. Foi o limão em pó, o limão fruta, né? O caldo, o suco do limão. Isso. Alho, pimenta. Pimenta. E só, né? Só. Agora a gente vai temperar, deixar ela aqui um pouquinho. Ótimo. Né? Pegando tempero. Ó, enquanto a gente espera então e deixa aqui o nosso franguinho pegando esse tempero para ficar mais gostoso ainda, eu vou aqui pro plasma, eu já volto, tá bom, Eli? Tá ótimo. Porque nós vamos... Eita, Lelê, peraí, voltamos! Isso acontece, tá bom? Todo mundo se virando nos 30 aqui, porque agora nós vamos dar uma pausa no nosso RF com você para falar do coronavírus. O governo de São Paulo vai apresentar as novas medidas agora em uma coletiva de imprensa. É isso mesmo, né, Má? Boa tarde para você. A gente conversa daqui a pouquinho com a Marielle. A situação, não é, no país vem assustando muita gente e por isso o governo, não é, do estado, vai fazer essa coletiva para apresentar as principais medidas. Agora sim, a gente consegue conversar ao vivo com a Marielle. Boa tarde, Má. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que estão acompanhando o RF com você. Você já sabe, né? Quando tem notícia séria, a gente tem que entrar ao vivo aqui. Acontece em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, uma coletiva de imprensa do Grupo de Contingência do Coronavírus do Estado. Ontem, o governador João Dória anunciou algumas novas medidas e agora ele vai atualizar. Vamos acompanhar coletiva de imprensa, como eu já disse, lá em São Paulo, ao vivo. Vamos acompanhar agora. Este comitê tem poder de decisão para tomar medidas emergenciais sobre o funcionamento da máquina pública estadual durante o período da pandemia do coronavírus e as medidas estarão sempre fundamentadas nas decisões do Centro de Contingência. Nenhuma medida do governo do estado será tomada sem avaliação prévia e específica de especialistas em infectologia e epidemias. O governo do estado de São Paulo toma decisões fundamentadas e não decisões precipitadas. Nas medidas administrativas que serão colocadas no Diário Oficial, publicadas no Diário Oficial de amanhã, estão a regulação do fluxo de entrada da população nas repartições públicas estaduais para evitar aglomerações nestes locais. Isto inclui os 72 postos do Poupa Tempo, os 58 restaurantes do Bom Prato, todos os postos do Detran e os 17 postos do Centro de Integração da Cidadania. Todos eles teremos regulação com extensão de horários de funcionamento e atendimento de acordo com a característica de cada unidade de prestação de serviços. Decretação imediata de férias e licença-prêmio para todos os funcionários que têm o direito neste momento, exceto, repito, os servidores de áreas essenciais, conforme já anunciado, saúde, segurança pública, serviços na administração penitenciária e Fundação Casa, preservando, evidentemente, o bom funcionamento dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Essa decisão poderá ser revista, se necessária, e será devidamente anunciada publicamente. Corte imediato de viagens nacionais e internacionais de servidores públicos a trabalho, abrindo exceções somente em casos emergenciais e casos especiais, que deverão ter a aprovação
do vice-governador do estado ou do governador do estado de São Paulo. Suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração de pessoas em qualquer número. Volto a repetir, a suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração sensível de pessoas. Evidentemente que reuniões administrativas, reuniões operativas poderão ocorrer, resguardados os cuidados médicos e sanitários devidos para circunstâncias como essa. Mas aglomerações como inaugurações de eventos desta natureza serão adiadas, sendo que a orientação do governo do Estado de São Paulo é para que o funcionamento desses novos serviços na área de saúde, na área de atendimento à população, aconteçam independentemente de cerimônias de inauguração. Também maximização no emprego dos meios virtuais para dispensar o atendimento presencial na prestação de serviços à população. Nós estamos acelerando os processos do governo digital, já vimos fazendo isso desde o ano passado. Hoje o governo do Estado de São Paulo já alcançou a margem superior a 70% da sua digitalização. Nós vamos acelerar o processo para muito em breve anunciar um governo integralmente digital e com isso melhorando as condições de atendimento à distância da população através dos seus computadores e dos seus celulares, não deixando evidentemente à margem aquelas pessoas, principalmente de baixa renda ou desempregados, que não tenham equipamentos celulares ou computadores. Essas pessoas não deixarão de ser atendidas pelos serviços básicos do governo do Estado de São Paulo. Também reafirmar o que já tínhamos anunciado na última sexta-feira, o fechamento gradual das escolas estaduais. Aqui está presente o secretário Rocieli Soares, secretário de Educação, e o Haroldo Correia, secretário executivo de Educação, se precisarem de respostas mais específicas a perguntas sobre o tema da educação. A rede estadual de ensino, ela será fechada de hoje até a próxima segunda-feira. Essa gradualização é necessária para permitir a orientação correta de alunos, pais de alunos, professores e gestores das escolas públicas estaduais. Lembrando que uma semana é um tempo razoável, em caráter emergencial, para que isso aconteça e pais possam saber e receber a orientação correta aonde e com quem deixarem os seus filhos. Também colégios particulares e universidades estaduais, todos têm autonomia para as suas decisões, mas a recomendação, aqui não é uma determinação obrigatória, mas uma recomendação de bom senso para que universidades públicas, universidades privadas, escolas e colégios particulares também suspendam as suas atividades até a próxima segunda-feira e saibam como comunicar isto a alunos, pais de alunos, professores e funcionários. Outra medida que eu renovo aqui a informação, ela não é nova, mas ela é importante ser mencionada, a suspensão por 60 dias, a partir de hoje, de férias e pedidos de licença na rede pública estadual de saúde, exceto casos excepcionais. Há pessoas que, por tratamento de saúde, têm direito a licença e, obviamente, nessa circunstância, isso será obedecido. Todos os demais profissionais da saúde devem estar mobilizados para o atendimento à população. E nós não descartamos, se houver a necessidade, de convocar também médicos e profissionais que já não estejam no curso das suas atividades, mas que poderão ser convidados a colaborar, se esta necessidade for expressa pela Central de Contingenciamento, de Contingência do Covid-19, sob o comando do Dr. Davi Wippe, aqui ao meu lado. Registro que também está presente aqui, já a partir de agora, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, também presentes aqui ao lado os secretários de Cultura, da Casa Militar e também da Defesa Civil, da Prodesp e igualmente da Educação, Cultura, Comunicação e demais secretários que aqui estão também para a orientação e as respostas às perguntas que os jornalistas poderão ter. Hoje, dada a circunstância, mudamos o local das nossas coletivas, estamos fazendo aqui um local mais arejado, mais apropriado para a realização da coletiva e pela natureza também do evento e dos temas, vamos considerar 10 perguntas ao invés das 5 perguntas, como normalmente fazemos nas nossas coletivas.
e vou tomar a liberdade de dirigir algumas das perguntas àqueles que aqui estão presentes. Sejam o Dr. German ao meu lado, o Dr. Davi Wipp, sejam os secretários que aqui estão presentes. O primeiro veículo de comunicação a perguntar é a TV Bandeirantes, jornalista Kelly Dias. Kelly, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Bom, a Organização Mundial da Saúde hoje disse que os testes são muito importantes para que a gente consiga conter o avanço do vírus, e inclusive em diversos países. Eu quero saber como é que o Brasil tomou essa notícia, já que na última coletiva de imprensa foi falado que a partir de agora os testes só serão realizados em casos bastante graves. Kelly, eu não sou presidente do Brasil, eu sou governador do estado de São Paulo, mas eu vou pedir ao Dr. German e ao Dr. Davi Wipp que possam compartilhadamente oferecer a resposta à sua pergunta. German? Obrigado, Kelly. Veja bem, nós estamos seguindo as próprias orientações da organização. Nós estamos seguindo as próprias orientações da Organização Mundial de Saúde. Ela alterou a forma de trabalho com relação aos testes que devem ser realizados para diagnóstico. Nós vamos avaliar e daremos, então, um segmento de acordo com aquilo que nós vamos fazer e em obediência ao que a Organização Mundial de Saúde colocou. Nós não estávamos esperando por esta determinação. Dr. Davi Wipp? Eu, por uma coincidência, ouvi a declaração da OMS e estou surpreso entre o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é fazer o teste no maior número de pessoas. O mundo real talvez não seja esse. Então, agora, conversando com o Dr. Paulo, que está aqui, nesse momento, se nós precisássemos fazer exames na cidade de São Paulo, nós teríamos um número muito grande de testes. Então, uma coisa é disponibilizar testes, a outra é realizar e fazer os testes. Existe uma decisão do Ministro da Saúde de ontem que os testes devem ser feitos para indivíduos internados e para as clínicas sentinelas. Isso é a decisão de ontem do Ministro que serve para o Brasil inteiro. Isso serve para o Estado de São Paulo e para o Estado do Rio de Janeiro. Então vamos ver como o Ministro da Saúde reage a essa situação e fundamentalmente entendendo o que é o mundo ideal e o mundo real. Obrigado, doutor Davi. Kelly, muito obrigado pela pergunta. Nós vamos considerando o fato de que temos 10 jornalistas, peço a gentileza de que cada jornalista se atenha a uma pergunta. O próximo veículo é a TV Globo, jornalista Wallace Lara. Wallace, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigado. Muito microfone. Governador, a OMS acabou de divulgar que há casos de mortes em crianças provocada pelo coronavírus. A notícia acabou de sair e eu gostaria de saber o que isso muda na estratégia de vocês, se isso tem algumas, vocês já estão se preparando para essa situação. Wallace, é uma informação nova, mas eu tenho que compartilhar com o coordenador desse centro de contingência, que é um infectologista, que foi escolhido exatamente pela sua condição e conhecimento, não só da temática infectológica, mas também de epidemias, já que, tendo sido secretário de saúde no governo do Estado de São Paulo, enfrentou outras epidemias e contribuiu com seu conhecimento e a sua capacidade, serenidade de conhecimento para a debelação dessas epidemias. Então, vou pedir a resposta à sua pergunta, o jornalista Wallace Lara, da TV Globo, pelo Dr. Davi Wipp. Primeiro, nós temos que ter muita calma na interpretação dessa notícia. Eu também ouvi a notícia. Então, o relato é que existem casos de mortes em crianças. Qualquer pandemia, qualquer epidemia, você afeta toda a sociedade. Mas nesta situação, você trabalha com incidência e prevalência. Neste momento, isso reflete tudo que foi publicado até agora, mostra que os grupos vulneráveis estão acima de 60 anos e especialmente os indivíduos com mais comorbidade, outras doenças. Faltou explicar quem são essas crianças e aonde. Esta afirmativa da OMS, eu estava num estudo de televisão
Até chegar aqui, eu recebi centenas de WhatsApps de mães preocupadas. Então, nós temos que ter muita cautela, muita calma na interpretação de dados. Os trabalhos científicos até esse momento mostram claramente um grupo vulnerável. E esse grupo vulnerável, eu insisto em falar incidência e prevalência, não inclui o grupo de crianças. Então, vamos aguardar os fatos mais concretos, os fatos mais sustentados pela Organização Mundial de Saúde e fatos novos, porque nós não temos o conhecimento por publicações científicas dessa realidade a ponto de uma coletiva dizer a respeito de mortes de criança, entendendo que em qualquer epidemia você tem a possibilidade, qualquer um pode ter uma doença. Precisamos saber se essas crianças eram imunocompetentes, imunodeprimentes, precisamos saber mais. Agora, o que nós temos até agora, claramente existem grupos de vulneráveis, que não incluiu crianças até esse momento. Obrigado, doutor Davi. Obrigado, Wallace. Próximo veículo é Canção Nova, jornalista Sidney Fernandes. Sidney, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que os senhores veem o desenvolvimento de uma vacina por pesquisadores do INCOR. Esse passo importante aí de pesquisadores brasileiros. Obrigado. Obrigado, Sidney. Vou pedir ao doutor German que contribua na resposta, podendo ter comentários do doutor Davi Wipp. German. O desenvolvimento de uma vacina, atualmente, para esta epidemia, tem uma expectativa de 18 meses ou mais. Então, por isso que os esforços estão sendo no sentido de se estabelecer um medicamento para tratamento inicial e não a questão da vacina. Mas eles também existem. Então, o nosso Instituto Butantan, o Instituto Butantan participa de um trial internacional no sentido de desenvolvimento de uma vacina. Mas isso demora 18 meses, como eu já falei. Atualmente, o que se faz é a busca de um medicamento. Obrigado, secretário. Ok. Então, resposta feita. Obrigado, Sidney. Próximo veículo é a Rádio Bandeirantes, jornalista Caio Pussi. Caio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Tudo bom, governador? Boa tarde para o senhor. Estamos ao vivo transmitindo a coletiva na Rádio Bandeirantes. Nesse fim de semana eu fui para as ruas perguntar para pais de alunos como que vai ser, com quem vai deixar, como vai ser essa semana, né? E muitos responderam que vão deixar sim com os avós. Eu queria saber... Tendo ao vivo a coletiva de imprensa lá em São Paulo, né? Governo de São Paulo, na verdade, dando várias orientações. Daqui a pouco eu vou chamar a Ana lá de Limeira, mas eu gostaria de falar, você está chegando agora, algumas regras mudaram, gente. Todo dia novas regras vão surgindo em combate ao coronavírus, né? Governador João Dória acaba de falar, fechamento de órgãos públicos como poupa-tempo para evitar aglomeração, suspensão de eventos públicos por até 30 dias, né? Férias coletivas aí a funcionários públicos, exceto da saúde. Inclusive, o João Dória diz que médicos, profissionais da saúde que quiserem voltar à atuação estão convidados nesse momento. Oferecimento de serviços digitais, né? Já que alguns serviços como o poupa-tempo serão fechados por um prazo, então vai ter uma oferta aí de serviços digitais para a gente poder ficar em casa, pagar conta e fazer tudo de forma digital. E a paralisação da rede estadual, que a gente já está sabendo nessa semana, vai ser de forma gradativa, claro, para os pais poderem se organizar ao longo dessa semana, né? Porque exige organização de toda a vida. Bom, agora nós vamos ao vivo a Limeira conversar então com a repórter Ana Cecília Pereira. Por lá, a prefeitura também anunciou novas medidas e o que chama a atenção é que um dos principais eventos relacionados à economia da cidade também foi cancelado. É isso mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Marielle. Boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso. A Aljoias foi suspensa. Isso aconteceu, uma decisão que foi tomada após uma conversa entre os organizadores e os expositores do evento, que deveria começar amanhã. Então fica a nova data para quem nos acompanha. A Aljoias foi transferida para o mês de agosto, será realizada nos dias 25, 26 e 27. Então está aí a Aljoias suspensa a partir de amanhã, que seria quando esse evento tão importante aqui para
própria cidade começaria. Ainda falando de Limeira, Marielle, na tarde de hoje, o prefeito da cidade, Mário Botion, anunciou que as aulas da rede municipal de ensino da cidade serão suspensas a partir da próxima segunda-feira. Essa é mais uma medida aí para evitar a propagação do novo coronavírus. Além disso, também hoje começaram a ser realizadas um novo tipo de limpeza nos ônibus do transporte público municipal. Então, olha só o que acontece a partir já da tarde de hoje. A todo momento que o ônibus de uma certa linha chegar na garagem, ele será esvaziado, será higienizado, detetizado para garantir que qualquer, como a gente pode dizer, que o vírus não esteja ali, não fique, né, nesse veículo que está andando por toda a cidade, mas também não deixa a população sem transporte público. Então, são as novas medidas, como você acabou de dizer, no estado de São Paulo, novas medidas a todo momento estão sendo anunciadas, todo dia tem uma novidade, em Limeira também está sendo assim, a gente está acompanhando para trazer todos os detalhes na programação aqui da Rede Família. Marielle, eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, vamos nos proteger nesse momento, né, gente, usar sempre o álcool e gel e olha, não pode ir na farmácia e comprar máscara, por exemplo. A máscara deve ser usada pelos funcionários, né? O governo do estado vem falando isso, funcionários da área da saúde e quem realmente está com o coronavírus. Então, ainda que a situação seja delicada, a gente não pode entrar em desespero, porque máscaras não podem faltar no mercado também, né? Bom, daqui a pouco o Vinícius entra aqui de Campinas, nós temos informações aqui de casos aqui em Campinas, então fique comigo, mas vamos para a coletiva de imprensa que acontece lá no Palácio dos Bandeirantes. Voltamos. Lamento como brasileiro, lamento também como governador de São Paulo, que o presidente do meu país não tenha a sensibilidade de uma hora tão difícil da vida, da saúde de milhões de brasileiros, tenha dado o pior exemplo. Eu espero que ele tenha humildade, bom senso e orientação para, a partir de agora, liderar corretamente o processo de atendimento à saúde pública no seu país e dar bons exemplos, ao invés de dar maus exemplos. Próximo é o jornal Estado de São Paulo, jornalista Bruno Ribeiro. Bruno, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Governador, já há alguma medida em estudo, em análise, alguma coisa sendo feita com relação ao transporte público, metrô e CPTM, assim como a Prefeitura já anunciou? E uma outra pergunta, o governo do Estado já chegou a suspender, cancelar ou rever cirurgias eletivas, exames na rede estadual? Já percebeu um aumento de demanda dos pronto-socorros dos municípios pressionando o sistema estadual? Como é que está o atendimento na prática? Bruno, vamos responder as duas, mas peço a gentileza que os seus colegas que sucedem você, por favor, se atenham a uma pergunta. Estou imaginando que todas elas serão cobertas aqui pela qualidade dos jornalistas que aqui estão. Transporte público. As medidas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo, que foram anunciadas aqui, nós teremos a partir de amanhã, dia 17, uma redução sensível na utilização do sistema de logística na capital de São Paulo, na região metropolitana, especialmente no metrô, nos trens e nos ônibus. E dada essa redução que haverá, nós vamos analisar se ela é suficiente ou não para manter seguro os terminais de embarque e desembarque e a utilização do transporte coletivo. Se necessário, reavaliaremos esta posição. Por enquanto, entendemos que a redução bastante sensível na utilização do transporte público pelas medidas que foram adotadas e anunciadas agora e que se praticam a partir de amanhã, serão suficientes para manter o transporte público em funcionamento. Mas quero deixar claro que essa medida poderá ser revista se necessário for. Em relação às cirurgias eletivas, eu peço ao Zé Henrique Guerra, secretário de Saúde, que possa responder. Seguinte, nós já suspendemos as cirurgias eletivas para que possamos ter uma folga nos serviços de saúde, no sentido de os profissionais, enfim, toda a estrutura de serviços de saúde colaborar na questão especificamente do coronavírus. Outra questão que está envolvida nisso também, que evita aglomeração e que, infelizmente, junto com essa, nós também vamos ter que, por um tempo, parar, é a questão das mulheres de peito, que onde as carretas vão a uma determinada cidade, criam filas para fazer o exame, enfim, aglomeração em torno deste recurso. Então, por um tempo, nós vamos ter que, infelizmente, deixar de fazer alguns serviços que normalmente a Secretaria faz.
Obrigado, secretário. Bruno, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à Rádio Jovem Pan, o jornalista Leonardo Martins. Leonardo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os secretários. Governador, minha pergunta é no âmbito da segurança pública, né? Eu gostaria de saber como o governo encara a crise do coronavírus, enfim, nas forças policiais. Eu conversei com alguns oficiais nos últimos dias, embora não tenha nada oficial. Eles dizem que eles se dizem preparados caso tenha que ter alguma medida de contingência de pessoas que não saiam, que não respeitem o isolamento. Eu queria saber como a segurança pública encara a crise do coronavírus, qual a preocupação disso também no sistema prisional, né? Porque a interrupção de visitas, algumas medidas que deveriam ser tomadas, enfim, eu queria que o senhor comentasse esses dois aspectos. Obrigado. Leonardo, obrigado pela pergunta. Sim, está sob controle, tanto a segurança pública, no âmbito da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros, e também no sistema prisional. O sistema prisional, a orientação dada ao secretário Coronel Nivaldo Restivo, é examinar com o sistema prisional se haverá ou não necessidade de restrição de visitas. Esta análise está sendo feita e poderá ser anunciada. Neste momento, não há restrições, quero deixar claro, mas essa análise está sendo feita pela equipe do Coronel Nivaldo. Se houver risco, não hesitaremos em tomar essa medida, mas no momento não estamos anunciando. Segurança Pública, mobilização total, cancelamos férias, licenças e toda a estrutura da Polícia Militar, Polícia Civil, a inteligência da Polícia, assim como o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, estão mobilizados, preparados e bem orientados através dos seus comandos a atender às necessidades da população e ao comando, se necessário for, para medidas mais rigorosas que vierem a ser necessárias e aplicáveis às ruas e às atividades em todo o estado de São Paulo. Próximo veículo é a TV Globo News, jornalista William Cury. William, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Bom, o Brasil foi um dos últimos países a começar a ser atingido pelo coronavírus, né? Pelo menos em relação à Ásia, Europa e Estados Unidos. E a gente tem observado o aumento das medidas restritivas. E muita gente está preocupada, principalmente como isso também afeta a economia, além dessa questão das escolas, onde as crianças vão ficar, mas como isso afeta a economia. Tem uma hora que as medidas vão ter que afrouxar e a vida voltar ao normal. Eu queria saber que momento vai ser esse e em quanto tempo o governo espera que esse momento chegará. Will, eu vou dividir a resposta com o Dr. Davi Wipp, como coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, porque nós tomamos algumas medidas de ordem econômica, anunciamos na última sexta-feira, para a manutenção da empregabilidade e as condições econômicas mínimas de funcionamento no estado de São Paulo. Estamos monitorando isso com muito cuidado e devemos anunciar outras medidas ao longo da semana, para proteger a atividade econômica e, com isso, proteger empregos e proteger a renda. Mas faremos isso sempre de acordo com as orientações do Dr. Davi Wipp, em nome deste comitê denominado Centro de Contingência. Ele passa a palavra nesse momento. Dr. Davi Wipp. Nós entendemos que essa epidemia, esta onda, ela vai durar de 4 a 5 meses. O que não quer dizer que as medidas restritivas necessariamente durarão tal tempo. A decisão, ela vai ser feita pelo consenso deste grupo de pesquisadores e cientistas extremamente experientes junto com o secretário de Estado e governador. Então, hoje não tem data. As pessoas perguntam, puxa, mas vai ficar sem escola um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses? O quanto for necessário para nós contermos a epidemia. Quero ainda, antes de passar à próxima pergunta, responder que a prioridade do governo do Estado de São Paulo é salvar vidas. Volto a repetir, a prioridade do governo do Estado de São Paulo é salvar vidas. Mantida essa prioridade, na sequência, o desenvolvimento, a proteção ao emprego, as condições de vida, as condições de mobilidade de forma saudável e dentro dos protocolos que a saúde pública determina, mas a prioridade absoluta é salvar vidas. Feitas as medidas, adotadas as medidas que forem necessárias para salvar vidas, lembrando que o coronavírus não significa o fim de uma existência, é uma passagem que pode levar 4 ou 5 meses, ou até menos, é o que nós desejamos, mas temos um período pós-coronavírus, nós estamos preparados também para a orientação econômica neste período que virá depois dessa crise que se abate sobre o Brasil e, lamentavelmente, sobre dezenas de países do mundo. Will, muito obrigado pela sua pergunta. O próximo veículo de comunicação é a CNN Brasil, jornalista Roberta Russa. Roberta? Boa tarde, governador. Sua pergunta, por favor.
Como é que vocês avaliam a resposta da população? Quer dizer, se a gente compara com outros países, como é que vocês avaliam que está sendo o comportamento da população do estado de São Paulo e também como isso pode influenciar nos resultados que a gente vai ter nas próximas semanas? Interessante a sua pergunta, Roberto. Vou dividir com o Dr. Davi Wippe e com o secretário de Saúde. A nossa visão ela é positiva, a população tem mostrado solidariedade e capacidade de reagir solidariamente. Aliás, eu aproveito a oportunidade para pedir à população de São Paulo que tenha reação solidária, ajude a quem precisar e especialmente as pessoas com mais de 60 anos. Esta faixa etária da população é a que precisa de mais cuidados. Esta faixa etária que deve permanecer em casa, não sair, exceto em caso de necessidade absoluta e estar resguardada. Mas vamos ouvir também a opinião de dois médicos, o secretário da Saúde, Dr. German, e na sequência o Dr. Davi Wippe, infectologista. German. Evidentemente que nesses primeiros dias a demanda ao serviço de saúde aumentou. E não só o serviço de saúde, mas também drogarias, por exemplo. Busca de medicamentos que servem, sintomáticos, que servem para qualquer gripe. Isso é uma reação da população bastante conhecida e desta forma nós teremos a oportunidade, então, de medir como que a população reage a partir do momento de que ela está dentro de parâmetros normais, sendo atendida e respondendo a esta questão da permanência em casa, por exemplo, cuidando dos seus entes mais idosos, que são o nosso foco de atendimento. Então, dentro disso, as medidas que nós vamos utilizar para saber se nós estamos tendo respostas para os serviços que estão sendo oferecidos são essas, de afluxo da população e a resposta da população aos serviços que estão sendo oferecidos. Nos últimos meses, os serviços de saúde têm sofrido gradativamente um certo aumento, né, na sua avaliação pelo serviço de saúde. Nós vamos continuar olhando para ver se esse coronavírus, se essa Covid-19, esta doença nova, vai influenciar nas questões relacionadas à percepção da população ao serviço de saúde. Obrigado, secretário. Antes de passar ao doutor Davi Wippe, Roberta, aproveito a oportunidade para pedir às pessoas que não entrem em pânico. Não há razão para pânico. Em São Paulo, não há nenhuma razão para pânico. Há para a informação, bom senso, razão e tomada de decisões. Aproveitem o bom trabalho que os veículos de comunicação têm feito aqui em São Paulo e, a meu ver, no âmbito nacional também, dando informações corretas e precisas, fundamentadas em especialistas, sem alarme, sem posições que demandam pânico. Então é importante que a população brasileira em São Paulo e a população brasileira em geral mantenha a sua calma, não entre em pânico, busque informações corretas, de fontes corretas, utilizem os veículos de comunicação que estão procedendo de maneira precisa à cobertura desta crise de saúde, para aí então tomarem as suas decisões. Não consultem fontes duvidosas, duvidem de notícias alarmantes, tenham muito cuidado na obtenção de informações e na disseminação dessas informações, no âmbito da sua família, do seu trabalho e dos seus amigos. Doutor Davi Wippe. Um minutinho, por favor. Um minutinho. Tudo exige disciplina, até uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir o doutor Davi Wippe. É um momento de um cuidar do outro, é um momento de solidariedade. Então, eu vejo o povo de São Paulo extremamente solidário. Eu quero fazer, governador, uma referência especial ao profissional da área de saúde. Eu tenho certeza que vou estender isso aos policiais e aos outros servidores que não vão ficar isentados do seu dia a dia, a despeito de terem mais de 60 anos. São pessoas que nós, eu e o secretário, conhecemos há muitos anos, são pessoas que enfrentam os desafios. Então, eu estou absolutamente convencido que nós, a população de médicos, profissionais da área de saúde, policial, corajosamente, competentemente, vai ser solidário e vai enfrentar esse desafio. Fizemos isto antes com muito sucesso. Então, eu estou otimista com o posicionamento dos profissionais. E um fato novo, eu tenho recebido, seguramente, o governador e o secretário, solidariedade de empresas, de pessoas se disponibilizando
a participar desse embate sem ônus, voluntariamente, abrindo mão dos seus afazeres do dia a dia, querendo contribuir. Isto é muito bom, isto cria um laço de solidariedade entre as pessoas e cria um sentimento de enfrentamento ao vírus. Complementando, quero dizer que, neste momento, eu deixei uma reunião que está sendo realizada aqui no Palácio dos Bandeirantes com os setores de distribuição de alimentos, produtos de higiene e limpeza e também do setor de farmácia, sob a coordenação da Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e também do presidente da Invest em São Paulo, Wilson Mello, uma reunião convocada pelo governo de São Paulo para dialogar com os principais supermercadistas de São Paulo, as principais redes de farmácia também, para garantir que não haverá desabastecimento em São Paulo e garantir também o procedimento adequado na distribuição de produtos e na manutenção de preços regulamentares, ou seja, não haver nenhuma elevação de preço de forma desnecessária e abusiva, embora o setor de distribuição não seja o que produz, mas apenas o que revende. A orientação dada a estes setores é de que dialoguem com a indústria para que não haja abuso em nenhum tipo de produto, seja um produto de higiene e limpeza, seja um produto de consumo alimentício. A reunião continua, eu deixarei esse encontro com vocês na sequência, após o término, para voltar a esta reunião. A última pergunta, espero que atenda também a jornalista que aqui desejava fazer a sua pergunta, é do jornalista Felipe Watanabe, da Folha de São Paulo. Felipe, onde você está? Boa tarde, governador. Felipe, boa tarde. A OMS tem pedido constantemente medidas mais rígidas para conseguir conter a evolução do quadro e da disseminação do vírus. E a gente vê, com a experiência internacional, que essas medidas mais rígidas acabam chegando a isolamentos de áreas inteiras de determinados países. Com qual régua o governo de São Paulo está medindo qual o momento possível para um possível isolamento do estado inteiro ou de regiões do estado? Obrigado. Obrigado, Felipe. Vou dividir a resposta com os dois médicos que aqui estão, o Dr. Davi Wipp e o Dr. José Henrique Germa, mas posso lhe antecipar do ponto de vista de governo que as nossas decisões são fundamentadas em fatos no Brasil e fatos especificamente em São Paulo. As nossas decisões não se baseiam, não se fundamentam em decisões, posições certas ou duvidosas que possam estar sendo adotadas em outras regiões fora do Brasil e mesmo dentro do Brasil. A cada característica de cada estado, de cada região, deve ser observada. Esse já é um aprendizado desses dias de coronavírus. Então, eu divido a resposta agora com o Dr. Germa e, na sequência, com o Dr. Davi Wipp. Felipe. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado. Nós estamos diuturnamente observando o caminho do vírus, o comportamento do vírus e como ele está se comportando frente às condições ambientais e de cenário do nosso país, no Brasil. Então, nesse sentido, nós temos que entender que nós também temos um aprendizado constante em relação às nossas atitudes para com debelar esta doença, esta epidemia. Ela vai ter um certo período de duração, nós vamos ter perdas, não se iludam de que não teremos perda, teremos perdas, mas nesse sentido é que nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer isso no mínimo possível. A nossa intenção, se você pensar numa curva de incidência, fazer com que essa incidência diminua e seja ao longo do tempo para que os serviços de saúde não colapsem, não sofra uma interferência assim de ponto de não poder trabalhar à altura daquilo que são as necessidades desse momento. Obrigado, Dr. Germa. Dr. Davi Wipp. O Estado funciona com duas situações atuais, uma de prevenção e a outra de preparo para o atendimento dos doentes graves. Então, a sua pergunta, tentando responder, neste momento, o que está mais pressionado é o sistema de saúde suplementar, onde tem um número maior de pacientes, entendendo bem o que aconteceu. No primeiro momento, os casos que chegaram aqui em São Paulo são indivíduos oriundos do carnaval fora do Brasil. Então, este é o momento. É claro que daqui a pouquinho nós vamos estar pressionados no serviço público. Por conta disso, não há uma informação do dia a dia da saúde suplementar a respeito de gravidade. Mas eu discuto muito a importância desse dado, por conta que seguramente nós teremos doentes graves
seguramente estamos tendo doentes graves, e não é a referência de 1 ou 2 ou 3 que muda a postura do Estado em relação ao entendimento disto. O Estado está tão preocupado com os doentes graves que já o governador autorizou mais 1.400 leitos de UTI. Nós temos 7.200, vamos ter rapidamente mais 1.400. Isso é dar conta da mitigação da epidemia. Nós sabemos que nós vamos ter casos graves e nós sabemos como enfrentar essa diversidade. Obrigado, doutor Davi Wipp. Nós teremos uma nova coletiva de imprensa na próxima quarta-feira. Se houver necessidade, depois de amanhã, se houver necessidade, amanhã teremos coletiva. Neste momento, não há. Todas as informações disponíveis foram apresentadas aqui a vocês. Na próxima quarta-feira, nos reuniremos aqui mesmo, neste local, para novas informações. Muito obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde. Acabamos de ver aí a coletiva de imprensa, né? João Dória, governador, novas regras a partir de agora. Começam amanhã, inclusive. Gostaria de pontuar aqui algumas regras que mudam por conta aí do enfrentamento do coronavírus aqui no estado. E daqui a pouco eu tenho informações daqui de Campinas também. Acontece nesse momento uma coletiva de imprensa, a nossa equipe está lá, mas daqui a pouco eu falo. Por hora, gente, como a gente já havia falado, nós amanhecemos nessa segunda sabendo, né? Gradativamente essa semana as escolas vão paralisar, porque de forma gradativa, para os pais conseguirem se organizar aí durante a semana. No dia 16, segunda-feira, não vai mais ter aula por hora, né? E até mesmo, por que essa organização? Porque não é indicado que as crianças fiquem com avós e avós. Por quê? Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em casa. Essa é uma restrição para as pessoas com mais de 60 anos que têm mais risco aí de pegar, então, o coronavírus e os sintomas serem mais acentuados, né? Por hora, gente, fechamento de órgãos públicos como poupa-tempo. Por quê? São órgãos aí que tem muitas pessoas aglomeradas. Férias coletivas para funcionários públicos, exceto da área da saúde, porque nesse momento teremos que ter mais pessoas atuando na área da saúde. Suspensão, gente, de cirurgias eletivas. O que são as cirurgias eletivas? Aquelas que podem ser remarcadas para poder usar aí a operação do sistema público apenas, então, para o coronavírus, né? Cirurgias de emergência, claro, vão continuar sendo feitas. Paralisação também parte, né? Vai ter que ter uma nova logística do transporte público, trens, ônibus e metrô lá em São Paulo. Não vai paralisar, mas vai ter uma nova logística porque são lugares que se aglomeram muitas pessoas. Vinícius está ao vivo, então agora sim vamos falar novas informações aqui de Campinas. Vinícius, foi confirmado o segundo caso aqui na cidade? Foi confirmado sim. Boa tarde, Marielle. Boa tarde a todos que acompanham a Rede Família. O segundo caso é uma mulher de 48 anos que está internada em estado grave no hospital da PUC em Campinas. Esta mulher percorreu alguns países da Europa e teria retornado a Campinas no dia 8 de março. Ela começou a apresentar os sintomas da doença, foi atendida em um hospital particular e continua então internada. Essa informação nós não sabemos qual é a gravidade neste momento, mas segundo o último boletim médico divulgado agora há pouco pela Prefeitura, era estável, mas era grave. Inclusive, neste momento, o alto escalão da Prefeitura está reunido aqui na Sala Azul do Palácio do Jequitibás e o prefeito Jonas Donizete, ao lado de quase todos os secretários aqui do alto escalão, divulgaram algumas medidas emergenciais que pode afetar e muito aí na vida dos campineiros. Então eu trago a primeira relacionada à educação. A partir da próxima segunda-feira, 23, haverá a suspensão das aulas, tanto da rede municipal quanto das escolas particulares, mas a recomendação é que os pais e responsáveis que puderem não enviar as crianças para a escola de hoje até sexta-feira, que já comecem a se preparar, porque as faltas serão abonadas. Isto é uma recomendação da Secretaria de Educação. Reflexos também na saúde. Foram suspensas as férias de todos os colaboradores, os servidores que atuam em postos de saúde e também em hospitais. E por tempo indeterminado, as cirurgias eletivas estão suspensas em Campinas, Marielle, principalmente no Hospital Mário Gatti. A recomendação
para o comércio, desde o comércio de rua até os shoppings, é que o horário de funcionamento seja restringido para evitar a circulação de pessoas nos ônibus do transporte público municipal. A principal recomendação da Prefeitura é que os comércios abram um pouquinho mais tarde e fechem um pouquinho mais cedo para evitar aí a grande circulação de pessoas em horário de pico. O prefeito Jonas Donizete também divulgou há pouco que o Disque Saúde, que é um número que tem aqui, é 160, ele vai ser dedicado apenas para as dúvidas relacionadas ao coronavírus, Marielle. Isso porque muitas pessoas têm dúvida, começaram a apresentar alguns sintomas parecidos com a doença, mas a orientação do prefeito é que evite buscar atendimento em um posto de saúde ou em um hospital. O primeiro atendimento deve ser feito pelo telefone. Então, esse Disque Saúde, que na verdade é para que a população tire qualquer tipo de dúvida, agora vai ficar bem restrita à questão do coronavírus. E lembrando que o derby também, que começa logo mais às 8 horas da noite, continua com os portões fechados, ou seja, a torcida não poderá acompanhar a partida entre Guarani e Ponte Preta direto do estádio. Marielle. Obrigada pelas informações. Aliás, muitos eventos esportivos cancelados aí pelo prazo de 30 dias. O governador João Dória acabou de confirmar isso durante uma coletiva de imprensa. Ainda assim, gente, vamos manter a calma, né? Evitar fake news. Não fique compartilhando tudo que você vê em rede social para a gente não disseminar aí notícias falsas pela internet. Bom, mais informações no nosso jornalismo. Aliás, retificando, eu disse agora há pouco, né, que as aulas seriam suspensas aí de forma gradativa a partir da próxima semana, né, dia 16, a partir do dia 23, porque hoje é dia 16. Muitas informações e a gente acaba ficando até às vezes confusa, né? Bom, Larissa, é com você. No RF News temos mais informações sobre o estado aí, o Brasil, coronavírus. Obrigada, Marielle, pelas informações e a toda a equipe, não é, do jornalismo aqui da Rede Família. E como você aí de casa já percebeu, não há motivos para pânico, mas a situação é séria. Por isso, tome sempre muito cuidado. Lave as mãos, evite o contato físico, fique sempre atento às orientações, então, das autoridades de saúde. E se você puder evitar sair de casa, evite. E tome cuidado também, como a Maja falou, com a fake news. Às vezes você não sabe, não é o teor dessa informação, acaba repassando e gerando um caos, não é, no país. E lembre-se, não é um período de férias, é um momento de solidariedade. É hora de cuidar da sua saúde e proteger todo mundo. Vamos nos proteger. Nos resta, não é, pedir que Deus cuide de todos os profissionais de saúde e de cada um. Se todo mundo tiver responsabilidade, esse transtorno então será temporário e logo nós poderemos, não é, nos abraçar novamente e voltar com as nossas rotinas, tá bom? Fique o alerta, não é? A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, como a Marielle já falou. Durante toda a programação aqui da nossa Rede Família, você terá mais informações sobre o coronavírus aqui no nosso país. Nós vamos para o intervalo, então é bem rapidinho, o nosso RF com você. Volta daqui a pouquinho, porque vou te contar, minha senhora, o cheirinho aqui no estúdio está tão gostoso, está tão bom essa nossa receitinha. Não saia daí então, combinado?